Talvez uma das habilidades mais importantes no dia de hoje seja a capacidade de se blindar às distrações. Em um mundo de hiperestímulos, milhões de ruídos, pressão, ansiedade, a capacidade de se manter focado verdadeiramente em algo te coloca muito acima da média. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você pode fazer para se tornar uma pessoa indistraível, como se blindar às distrações e elevar sua produtividade à máxima potência. Eu sei que parece uma promessa ousada, mas fica comigo até o final porque vai valer a pena. Esse vídeo tem como referência, além de vários estudos científicos validados no campo das neurociências, esse livro aqui, Indistraível. É um livro excepcional, inclusive eu já li ele 2 vezes. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. O nosso cérebro se desenvolveu em um mundo onde a regra era a escassez e o tédio. Lá no tempo das cavernas só haviam estímulos naturais. Já nos dias de hoje, a gente vive com aquele mesmo cérebro, mas em um mundo completamente diferente. Em um mundo de abundâncias, um mundo de excessos, principalmente do excesso de informações. Desde as notificações constantes no celular, e-mails, boletos, obrigações, a pressão para você dar conta de tudo, para você ser alguém multitarefas, é muito fácil se perder em meio a tantos ruídos. Existe um mito grego antigo chamado de o mito de Tântalo. Tântalo foi um rei da Frígia, banido para o submundo pelo seu pai Zeus como castigo. Lá ele se viu em um vale abundante de frutas maduras e água limpa. A princípio o castigo não pareceu tão severo, mas sempre que o Tântalo tentava colher uma fruta, o ramo se afastava. Sempre que ele se abaixava para beber água fresca, a água recuava. E ele nunca conseguia matar a sua vontade. O castigo de Tântalo era ansiar por coisas que ele desejava, mas nunca conseguia alcançar. A maldição de Tântalo não era passar a eternidade tentando alcançar coisas que estavam fora do seu alcance, mas sim o fato dele nunca se dar conta da insensatez de suas ações. A maldição de Tântalo era a cegueira para o fato de que ele simplesmente não precisava das coisas que ele queria tanto alcançar. Afinal, ele já estava no submundo. Essa é a verdadeira moral da história. A maldição de Tântalo também é a nossa maldição. Somos compelidos a viver buscando coisas que a gente acha que precisa, mas que na realidade não precisamos. A palavra distração vem do latim e significa afastamento. Ou seja, distrair-se significa afastar-se do que você realmente quer. Todo comportamento, inclusive a distração, é motivado por um gatilho, seja ele interno ou externo. Os gatilhos internos são aqueles que vêm de dentro de nós, como pensamentos, emoções, impulsos que nos afastam do que realmente deveríamos fazer. Já os gatilhos externos vêm do ambiente ao nosso redor. São as interrupções, como notificações nos dispositivos, colegas de trabalho ou qualquer outra coisa que nos interrompa. E antes de sair culpando o seu celular ou o seu computador, tenha em mente que as distrações sempre estiveram presentes. Antes da chegada dos smartphones era a televisão, e antes dela era o rádio. Até os quadrinhos já foram os vilões da vez. O que muda é a intensidade e a facilidade do uso. Em 1971, o psicólogo Herbert A. Simon já dizia, abre aspas, a abundância de informações leva à escassez de alguma outra coisa, uma pobreza de atenção. Fecha aspas. Fato é que a gente tende a culpar a televisão, o celular, as mídias sociais, mas isso não passa de causas imediatas da distração, os gatilhos externos. Se não resolvermos as causas fundamentais, ou seja, os gatilhos internos, continuaremos encontrando maneiras de nos distrair. O problema não é a distração em si, mas sim a maneira como reagimos a ela. A maioria das pessoas se recusa a admitir a incômoda realidade de que a distração é sempre uma fuga da própria realidade. A maneira como lidamos com os gatilhos internos, incômodos, determina se buscamos ações saudáveis e focadas ou distrações autodestrutivas. Se você não tiver coragem de encarar, de aprender a lidar com o desconforto que leva ao desejo dessa fuga, você vai continuar recorrendo a alguma distração. Para se tornar uma pessoa indistraível, você precisa aprender a identificar a causa fundamental, em vez de ficar culpando as causas imediatas. Como todo comportamento humano, a distração é a maneira do nosso cérebro de lidar com a dor do desconforto. Sempre que você está enfrentando o desconforto em algo, naturalmente vai vir a vontade de se distrair. E um dos fatores principais que gera desconforto hoje em dia
é o tédio. E eu vou citar novamente um estudo que eu já falei aqui outras vezes no canal, de 2014, publicado na revista Science. Um grupo de participantes deveria ficar em uma sala sem qualquer estímulo, a não ser a possibilidade de se dar um choque elétrico. E antes de entrar na sala, eles já haviam experimentado o choque para ver como realmente era doloroso. Eles tinham que ficar meros 15 minutos na sala. 67% dos homens e 25% das mulheres preferiram levar o choque em vez de lidar com o tédio. A conclusão dos autores do estudo foi a seguinte: a mente não treinada não gosta de ficar sozinha com ela mesma. Nós desaprendemos a lidar com o tédio. Agora, como lidar com os impulsos ou desejos que nos levam às distrações? O que os cientistas chamam de craving. E aqui eu vou te apresentar a regra dos 10 minutos. Ela diz o seguinte: tudo bem eu ceder à distração, mas não agora. Eu vou aguentar 10 minutinhos. Os psicólogos comportamentais chamam isso de surfar a onda do impulso. Conseguir passar pelo momento limiar entre o desejo e a ação. Você vai recuar, vai notar o que você está sentindo e só observar, deixar desaparecer o desejo. Você vai esperar 10 minutos antes de tomar qualquer ação. O cientista Daniel Wagner, ele desenhou uma teoria chamada teoria do processo irônico, que diz que tentar suprimir um pensamento ou impulso, ficar lutando contra ele, faz com que ele volte com muito mais intensidade depois. Você tentar minimizar um desejo faz com que ele pareça mais gratificante. Tá, mas se tentar lutar contra não adianta, o que eu faço para lidar com isso, com esses impulsos, com esses desejos? Existem 4 passos. Primeiro, procure a emoção que precede a distração. O que você está sentindo? Tédio, fome, cansaço, ansiedade, tristeza, alegria? Passo 2, anote o gatilho interno e ou o externo. Passo 3, observe a sensação com curiosidade e não desdém. E passo 4, seja cauteloso durante os momentos limiares. Use a regra dos 10 minutos para deixar essa vontade ir desaparecendo. Um outro estudo bem curioso, feito com comissários de bordo fumantes, investigou como o desejo, nesse caso o de fumar, é influenciado não apenas pelo tempo que passou sem você realizar aquele ato, mas também pelo tempo que falta até você poder realizar ele novamente. Os pesquisadores eles avaliaram vários grupos de comissários e mediram o seu desejo durante os voos. Os resultados desse estudo mostraram que o desejo, no caso de fumar, não é simplesmente uma função do tempo de abstinência, mas também está fortemente relacionado à antecipação da próxima oportunidade que eles tinham de fumar. Quanto mais próximo do momento em que eles poderiam fumar novamente, maior era o desejo relatado pelos participantes. Isso destaca o papel da antecipação da recompensa no comportamento de desejo. Sempre que você antever uma recompensa que está próxima, a tendência é que o seu desejo aumente e, consequentemente, as distrações aumentem também. Bom, nós já sabemos que a distração está atrelada a uma fuga da realidade por conta do desconforto. Mas como fazemos para aprender a lidar com o desconforto nas tarefas que são realmente custosas e desconfortáveis? E a resposta, segundo alguns estudos científicos, está na diversão. Diversão, ao contrário do que muitos pensam, não está atrelado necessariamente ao prazer, mas ela tem o poder de afastar o desconforto que causa as distrações. Então busque reimaginar as tarefas difíceis como diversão. Procure mecanismos para deixar mais divertido. Seja encarar como um desafio a ser vencido, uma gamificação, recompensas novas, uma competição com terceiros, ou mesmo uma competição consigo mesmo, metas a serem batidas, senso de propósito, a novidade. Tudo isso pode ser incluído em qualquer atividade para torná-la mais divertida. Fato é que podemos dominar os gatilhos internos, reinventando uma tarefa chata. A diversão ela pode e deve ser usada como uma ferramenta para nos manter focados em algo. E como eu falei, a diversão não precisa ser prazerosa, ela só precisa prender a nossa atenção. Tem uma frase no livro Indistraível que diz o seguinte: você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Você só é impotente se realmente achar que é. Se dissermos a nós mesmos que não conseguimos ou que somos problemáticos por natureza, inconscientemente acreditaremos em cada palavra. E não, isso não é um papo de coach barato. Existem uma série de estudos científicos que avaliam o poder das crenças em nosso próprio comportamento. Um exemplo clássico são os estudos com viciados. Foi constatado que a crença dos viciados em relação à sua impotência de superar o vício
se mostraram tão importantes para determinar uma recaída quanto o seu nível de dependência física. Para você ter uma noção do poder que as coisas nas quais você acredita têm no seu comportamento. Por isso que é importante você trabalhar as suas crenças, principalmente evitar ambientes negativos. Tenha sempre em mente que podemos mudar nossa visão de nós mesmos para nos livrarmos das crenças que restringem o nosso potencial. Um estudo da International Journal of Information Management constatou que as pessoas levam em média 64 segundos para voltar a se concentrar em algo que estavam fazendo depois de checar um e-mail. E esse tempo é ainda maior quando se trata de redes sociais. Agora imagine isso multiplicado pela quantidade de vezes que você checa no seu celular quando você deveria estar concentrado em outra coisa. Não à toa que a maioria das pessoas chega esgotada mentalmente no final do dia, depois de um dia de trabalho. Às vezes mesmo sem que elas tenham conseguido ser produtivas no que tinham que fazer. O nosso cérebro gasta energia para alternar entre tarefas. Isso consome nossa capacidade cognitiva e nosso poder atencional. Os autores de um outro estudo, conduzido na Universidade do Texas, em Austin, propuseram que a mera presença de um smartphone pode exaurir o teu cérebro, mesmo sem você estar usando ele. Porque nós temos uma capacidade limitada de atenção, que acaba sendo alocada para inibir a atenção automática no celular e, consequentemente, ficando indisponível para a tarefa em questão que você precisa focar. Em outras palavras, se deixar o teu celular no teu campo de visão, você força o teu cérebro a trabalhar simplesmente para ignorá-lo. Quer outro estudo? Então se liga só. Pesquisadores da Universidade de Princeton constataram que as pessoas tiveram um desempenho insatisfatório em tarefas cognitivas quando objetos no seu campo de visão estavam em desordem, se comparado às pessoas que estavam em um ambiente organizado. E esse mesmo efeito se aplica ao ambiente virtual, de acordo com um outro estudo publicado no periódico acadêmico Behavior Information and Technology. Ou seja, se você quer melhorar sua capacidade de concentração, organize o seu ambiente físico e organize o seu ambiente virtual. Retira o teu celular do teu campo de visão, mantenha tudo em ordem. Apesar de o mundo moderno nos demandar cada vez mais sermos multitarefas, as evidências deixam bem claro que os seres humanos são péssimos em fazer duas tarefas complexas que usem o mesmo canal atencional ao mesmo tempo. Em geral, a gente comete muito mais erros ao tentar desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo, além de levar mais tempo para concluir a tarefa, o que torna a prática do multitarefas, em sua maioria, sem sentido algum. Você vai demorar mais tempo e vai fazer um trabalho pior. Os cientistas acreditam que esse tempo perdido e o desempenho reduzido ocorrem porque o cérebro precisa se empenhar para voltar a focar a atenção de uma tarefa para outra. Mas existe uma exceção: o multitarefas de atividades em canais atencionais diferentes. Os cientistas chamam essa capacidade de atenção intermodal. Ela permite ao nosso cérebro colocar determinados processos mentais meio que num piloto automático, enquanto nos ocupamos de outras coisas. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Alguns estudos descobriram que as pessoas elas podem ter um desempenho melhor em algumas tarefas se tiverem outros estímulos sensoriais. Por exemplo, alguns tipos de aprendizagem são melhorados quando as pessoas também acionam seus sentidos auditivo, visual e tátil ao mesmo tempo. Um outro estudo recente descobriu que caminhar, mesmo que devagar na esteira, melhorou o desempenho em testes de criatividade em comparação aos participantes que estavam parados, estáticos. Existem diversos outros exemplos de atividades de canais atencionais diferentes, como por exemplo, dirigir e ouvir um podcast, fazer musculação e ouvir um audiolivro. No meu caso, eu tenho o hábito de ouvir meu podcast favorito enquanto eu caminho com o meu cachorro, Buck. Eu consigo fazer as duas coisas sem problema algum. Agora, se eu tentar ouvir um podcast enquanto eu assisto a um vídeo no YouTube, vai ser muito difícil conseguir absorver o conteúdo de ambos. Eu quero que você entenda que se tornar uma pessoa indistraível, desenvolver essa capacidade de focar verdadeiramente em algo, é questão de treino. Você pode transformar a tua vida se você desenvolver essa habilidade, assim como eu transformei a minha. É uma das habilidades mais importantes no mundo de hoje. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de curtir, porque isso ajuda demais aqui o canal e não custa nada para você. Também se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.